Oi, gente. Como a gente tinha marcado, né? Eu disse para vocês que essa semana eu ia fazer as aulas gravadas. Eu fiz essa opção porque daí cada um vai escutar na hora que quer, na hora que tá produzindo, daí vai e volta, né? Para a hora que quer, que deu uma cansada. E eu acho que para essa parte mais teórica, que é passar o ponto a ponto de como escrever uma monografia, vai valer a pena. Sem contar que assim eu consegui gravar duas aulas e eu consigo dar uma aula especial para vocês da monografia e uma aula especial para o pessoal do PEX, né? Porque eu estava dando uma atrasadinha dentro do programa das aulas, eu estava uma semana atrasada e assim eu consigo deixar em dia e fica legal para todo mundo, ninguém perde nada. Bom, falando sobre a monografia, agora a gente está num processo de começar a escrever a nossa mono, né? De colocar a parte teórica mesmo para acontecer. Só que para isso a gente tem que pensar muito naquilo que tem antes dessa parte teórica, que é a introdução que vocês devem estar entregando agora nessa sexta-feira, né? Então, sexta-feira é o super dia da entrega. Então, olha lá, o que eu quero que vocês pensem? Tá? Eu vou seguir alguns apontamentos aqui, tipo para open your mind. Vamos entender o mundo maravilhoso da escrita científica, da monografia. Vamos incentivar vocês para ver se esse trabalho vai ficar bem bacana, que é assim, é o meu maior objetivo. Eu vou dizer que somos em poucos professores, mas em professores super engajados, que apoiamos muito o processo de escrita teórica da monografia, da pesquisa científica, né, na área da comunicação e da publicidade, tá? O lado prático, de mercado, né, o pôr a mão na massa da publicidade, eu acho importantíssimo, é por isso que a gente faz uma faculdade, porque a gente quer uma profissão, até aí eu acho perfeito, lindo e maravilhoso, mas eu acho que, além de tudo, a gente tem que ter o lado de refletir, né, da reflexão sobre a profissão, sobre o papel da comunicação. E eu acho que isso que a monografia faz. Então, já é um ganho só você querer fazer a mono. Bom, vamos lá pôr isso em prática? Primeiro, vamos pensar onde que encaixa o nosso trabalho, né? A tua monografia, ela é um trabalho descritivo? O que é um trabalho descritivo? Ó, eu peguei até uns exemplos de publicidade aqui para vocês pensarem. Trabalho descritivo é aquele que fala sobre observações sobre objeto, materiais, fenômenos, ou seja, eu vou ficar descrevendo como funciona determinada coisa. Por exemplo, alguém aqui vai fazer uma monografia, né, falando sobre os pontos positivos e negativos da tecnologia no dia a dia dos publicitários. Então ela vai descrever. Isso pode ser um tema, um tipo de monografia? Claro! Né? Ele vai fazer um levantamento do que é bom e do que é ruim dentro desse mundo tecnológico que está acercando o mundo da publicidade. Pá, perfeito, é um tipo de trabalho descritivo. O outro é um trabalho experimental, tá? O que são os trabalhos experimentais? Que reportam manipulação e experimentação de modelos, processos, ferramentas, técnicas, ou seja, ele vai experimentar qual é o resultado que esse determinado tipo de coisa consegue. Aí o exemplo aqui é a ação da ferramenta Google Analytics, como que é, né, a ação da ferramenta do Google Analytics na produtividade do publicitário. Como é que ela funciona? Que diferença ela faz na vida do publicitário? Quais são os ganhos que essa ferramenta pode trazer? Ai, desculpa. Passou uma moto que eu achei que fosse explodir a minha casa agora. Tá? Então aqui, os experimentais é aquele que você vai chegar a alguma nova concepção, ou não é nova, mas você não está só mostrando como ela funciona, você está apontando ela como uma forma de trabalho, certo? Então seriam os experimentais. E os teóricos, né, trabalhos teóricos que analisam objetos, técnicas, ferramentas, estruturas do ponto de vista teórico. A importância de uma determinada área, né, por exemplo aqui do marketing para as pequenas empresas. A gente tem muito trabalho com essa veia quando estuda o transmídia, né, as mídias de convergência, linguagens, não sei o quê. Então, você está estudando uma teoria
e tá vendo como que ela é recebida, o grau de importância dela dentro do mercado, dentro da publicidade e tudo mais, certo? Então é bom a gente descobrir qual dos três a gente faz, porque só aí a gente já descobre mais ou menos quais são os métodos de pesquisa que a gente vai ter que trabalhar. Será que a minha pesquisa é mais descritiva? Eu vou descrever determinada coisa? Será que a minha pesquisa é mais experimental? Eu vou testar alguma coisa? Eu vou pôr em prática determinada ferramenta? Ou será que o meu trabalho é mais teórico, que eu vou pegar uma teoria e vou ver como ela se aplica? O trabalho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui é um trabalho teórico, tá? Ele pega uma teoria e ele tenta aplicar, mas eu já vou mostrar. Bom, o formato de uma monografia é a parte da introdução, que vai estar lá dizendo por que você está fazendo esse trabalho, né? Qual é o caminho que você está seguindo. Aí tem os materiais, que são os livros, os teóricos, né? E os métodos, que é o como foi feito, certo? Aí o resultado, que vai ser o final da tua pesquisa, né? Lá, que vai ser feito só no segundo semestre. E a discussão. O que isso daí pode trazer de resultado para a sociedade? Então, olha lá, esses dois primeiros a gente vai fazer esse semestre, que é essa introdução e essa parte de fazer o levantamento, né, dos teóricos, que é o que eu chamo assim de pôr a mão na massa, os materiais e os métodos. E depois a gente vai fazer a pesquisa em si e a conclusão. Beleza. Aí, para que não fique dúvida, fundamentação teórica é a mesma coisa do que referencial teórico, tá? Quando alguém fala, olha, porque você tem que escrever a fundamentação teórica, é a mesma coisa do que dizer, você tem que escrever o teu referencial teórico. Bom, o que eu tenho que fazer dentro da minha monografia? Eu tenho que apresentar os conceitos centrais da minha pesquisa. Quais conceitos eu preciso definir para que as pessoas entendam a minha pesquisa? E lembra, não é o que você pensa, né? Isso a gente conversou na sala, mas o que os autores renomados, reconhecidos pensam. Eu sei que tal coisa funciona desse jeito. Pois é, eu sei que você sabe, mas agora, na tua monografia, você vai ter que buscar gente que tenha nome para poder falar por você, né? Tomar como base outros autores e o que foi escrito antes sobre os conceitos centrais do seu trabalho. É a essência de uma produção científica, tá? Então pegar os artigos, os livros, os conceitos que você precisa definir para a tua mono e usar os outros trabalhos que já foram feitos sobre esse tema, usar os autores que já falaram alguma coisa sobre esse tema e aproveitar esse pensamento anterior é o que um trabalho de produção científica faz, tá? Então, na fundamentação teórica, tem que ter, né? Nessa sessão deve ser descrito todos os materiais, temas, conceitos utilizados no teu trabalho. Então, se você vai fazer uma análise semiótica, você tem que definir o que é análise semiótica. Se você está fazendo um levantamento sobre product placement, você vai ter que explicar o que é product placement, tá? Então, tudo conceitual tem que ser explicado agora, tá? Assim como procedimentos que serão seguidos para realizar a pesquisa, estudo de caso ou experimento. Então, tudo que você precisa de embasamento para que todo mundo entenda como você sobre o teu tema, você tem que escrever nesse capítulo de fundamentação teórica. Bom, a ideia é mostrar para o leitor como o estudo foi conduzido teoricamente, para que ele possa entender e avaliar os resultados e concluir a mesma coisa que você, certo? Então eu preciso enfocar um tema definido e reconhecido pelas outras pessoas. Beleza, tem que ser alguma coisa que alguém já escreveu nesse planeta. Eu não posso falar de algo completamente inovador quando eu não vou ter assim, base para poder fazer esse material, tá? Ser original quanto ao que se diz sobre o tema, ou dizer algo já conhecido, porém sobre uma perspectiva diferente. Então, antes que todo mundo fique pensando assim, porra, mas então eu só vou ficar repetindo o que o outro falou? Por um lado você vai repetir o que o outro falou, só que com um ponto de vista novo. Por isso que a gente junta, às vezes, dois autores diferentes e a gente chega a uma conclusão nova sobre aquele tema. Então, ele é original, mas eu faço essa originalidade a partir de que outras pessoas vieram falando. Apresentar elementos que permitam a contestação ou a verificação de hipóteses, estimulando a continuação da pesquisa. Ou seja, eu preciso
criar alguma coisa que possa até gerar dúvida. E alguém vai falar assim, isso aqui vale uma outra monografia, uma outra pesquisa. Tá ótimo, tá? Então você pode questionar, né? Você pode indagar a partir da tua monografia. Então, lá. Consistente. Não falsear as teorias apresentadas. Pelo amor de Deus, não ponha palavras na boca das pessoas. Fulano disse isso e é mentira, ele não disse. Não faça isso, que vão pegar, e isso é considerado um erro gravíssimo, tá? Ser coerente. A discussão que esse autor fala, né, suscita, deverá ser apresentada de forma lógica, pelo amor de Deus. Por exemplo, coloca um autor que escreveu em 1974 um texto dizendo que esse autor, de 1974, concorda com o autor que escreveu um livro em 2015. Gente, o cara de 74 não leu o cara de 2015. Então, presta atenção para ver se você não está misturando, não está perdendo, não está você mesmo criando uma confusão no teu texto. E tem que ser profundo, né? A gente tem que se aprofundar no tema estudado. A gente não deve ler só meia dúzia de palavras e achar que aquilo está suficiente. Vai atrás. Eu falei para alguns alunos, não lembro se foi dessa turma, mas que ou se já foi do 8º período, mas que vocês têm que fazer um trabalho meio de escavador. Você achou um texto, um artigo, né, na internet, você gostou desse artigo, ótimo, vai lá, já separa ele para você usar, mas vai lá nas referências dele e veja os livros que ele citou, né, os outros textos que ele citou. Veja se não tem nenhum nome que te dá uma curiosidade. Aí vai nesse outro texto, lê esse outro texto, vai nas referências, e assim, ó, a gente vai caminhando e buscando novas referências e vai se aprofundando cada vez mais no tema. Então, o referencial teórico é uma compilação dos principais autores, né, dos principais textos desses autores que estudaram o mesmo tema que o teu da monografia. É isso. Eu estou estudando linguagem verbal, eu vou pegar os principais autores, as principais teorias que foram levantadas sobre esse tema. É também a identificação das contribuições mais importantes que esses autores fizeram ao tema. Então, eu vou pegar as citações mais importantes, aquelas mais relevantes, né, os momentos em que vai fazer com que o meu tema ganhe um valor teórico. Bom, os pontos em que os pesquisadores anteriores não foram capazes de apresentar, às vezes por conta da época, às vezes por conta de nomenclaturas que não existiam ainda, contribuições, né, apresentar contribuições e que poderão ser explorados para aumento do conhecimento sobre esse tema. Ou seja, a ideia é que vocês possam agregar. Eu estou pegando um autor que nunca foi escrito junto com outro autor. Eu estou pegando um produto, um objeto que nunca foi pesquisado, né? Ninguém nunca pesquisou o celular Samsung. Falei isso porque ele está do meu lado, né? Então, beleza, vamos pegar e vamos estudar toda a comunicação do celular Samsung, porque ninguém tinha estudado isso. E assim por diante. Então, na verdade, é um trabalho que mistura o lado original com esse lado de coisas que já foram feitas, coisas que já foram escritas sobre aquele mesmo tema, tá? Então, é feito primeiro uma revisão de bibliografia, aonde a gente pega e pesquisa a exaustão o que já foi escrito sobre o nosso tema, sobre os temas relacionados com o nosso. Identifica a pergunta específica de pesquisa, ou seja, qual que é a resposta que você quer. Escolhe uma hipótese, uma suposição do teu trabalho. O que você acha que você vai chegar no final desse trabalho? E daí você cria um caminho operacional mesmo, né? Olha, para eu descobrir se isso aqui é isso aqui, eu preciso de tais tipos de leitura, de tais tipos de pesquisa. É um caminho mesmo. O que já existe, o que já está feito. A parte do que já existe é composta de conceitos básicos, trabalhos relacionados, né? Outras monografias, outras pesquisas, até dissertações de mestrado e teses de doutorado que possam servir como material de consulta. Essas partes podem ser apresentadas juntas ou não. De qualquer modo, os conceitos básicos, referencial teórico, base conceitual, são discutidos antes da contribuição principal. Já os trabalhos relacionados podem ser discutidos no início ou no fim.
Ou seja, o material que já existe, você pode usar ele como base de teoria, pode citar eles no início, lá na tua introdução, ou lá na tua conclusão, quando você disser, então, foram feitas pesquisas assim, assim, assado, e a minha pesquisa vem para ser diferente por causa disso, tá? Então esses trabalhos que já existem do tema, eles podem vir já no comecinho, vir como base junto com você do teu estudo, ou no final, quando você for concluir, tá? Modelo de escrita. Como é que eu faço, então, para escrever esse capítulo de fundamentação teórica? E eu vou mostrar 2 modelinhos, tá? Pensa assim, eu separei os meus livros e agora eu vou começar a escrever. Ótimo. Como? Aí tem um autor que coloca um caminho, né, para você escrever os teus 5 primeiros parágrafos, né, que seria a sua primeira parte da tua fundamentação teórica. Ele coloca assim, o primeiro parágrafo, né, então é o tópico frasal. Esse primeiro parágrafo deve ser uma introdução ao teu tema. Você vai explicar nesse primeiro parágrafo aquilo que você quer falar naquele capítulo. Então vamos supor que é um capítulo sobre Product Placement. Aí naquele primeiro parágrafo você vai dizer por que você vai fazer um capítulo de definição de Product Placement? Por que é importante fazer um capítulo falando sobre aquele tema, aquele conceito? Beleza. Sustentação. Os próximos parágrafos. No segundo parágrafo, você se preocupará em sustentar com base em citações diretas ou indiretas, dizendo que indireta sempre é melhor de se usar do que as diretas, né? Parafrasear sempre é melhor do que você fazer citação entre aspas. Tá? O que você introduziu no seu tema. Então, lá, no primeiro parágrafo, eu disse que eu ia fazer, né, naquele capítulo, conceitos de product placement, porque é um conceito novo, que se mistura com merchandising editorial, e eu achava que era importante definir esse tema. No próximo, eu venho com algum material que já fale assim, olha, realmente, tem gente que chama product placement da mesma coisa que merchandising editorial. Eu venho lá com uma citação. Já outros dizem que é diferente, venho com uma citação também. E daí o que eu estou fazendo? Eu estou dando sustentação para aquilo que eu acabei de falar lá em cima. Beleza, aí eu venho na fase mais forte, que é a argumentação. Já no terceiro e quarto parágrafo, ou seja, nessa parte mais forte, vamos tomar mais 2 parágrafos. Deverá apresentar os contrapontos do que foi apresentado nas citações, trazendo a atenção para os pontos positivos e negativos. Você explica o que significa, você explica segundo determinado autor, depois segundo um outro autor, por que determinado autor diz aquilo, em que época se falava daquele jeito, né? Qual que é o funcionamento daquilo, ou mesmo apresenta também uma citação indireta com base nesses argumentos. Beleza. Então, primeiro eu explico o que eu vou fazer, depois eu sustento o que eu vou fazer, dizendo por que isso é importante, aí eu venho com uma argumentação, trazendo vários autores falando sobre aquilo, e no final eu concluo. Né? Por último, no quinto parágrafo, a gente conclui todos os argumentos apresentados, dizendo, né, com isso é possível concluir que product placement é tal coisa, é o fechamento daquele teu tópico. Então, olha lá, um passo a passo. Primeiro passo para você fazer essa mono, né, essa parte teórica, é identifique o seu conceito ou os seus conceitos centrais. Você vai falar, que porra é essa, prof? Então, você vai ter que olhar o teu tema, né, lá a frase tema do teu trabalho, e vai ter que me dizer qual é o conceito ou os conceitos que você precisa definir. Né? Eu fiz isso em sala com vocês um dia. Olha lá, para identificar os seus conceitos centrais, veja quais são os itens ou variáveis, né, ou os termos que aparecem como essência do seu problema de pesquisa ou do seu objetivo geral. Então você vai olhar o teu tema, teu objetivo geral e vai ver quais são os conceitos, os termos, né? Isso que é item, isso que é variável. O termo que você está usando lá. Então, que nem se eu fiz, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Então, o tema de um trabalho era assim, ó, as novas mídias e o processo de aprendizagem. Aí o cara lê lá, novas mídias e o processo de aprendizagem. Problema de pesquisa. Quais os principais impactos da utilização das novas mídias no processo de aprendizagem no contexto escolar? Beleza. Aí eu venho para o objetivo geral.
os principais impactos da utilização das novas mídias no processo de aprendizagem em contexto escolar. Ok. E os objetivos específicos? Conceituar novas mídias, conceituar processo de aprendizagem, beleza. Analisar os impactos das novas mídias no processo de aprendizagem dos alunos do ensino médio. Aqui nos objetivos específicos fica bem fácil da gente ver quais são as tais das variáveis, né? Quais são os conceitos que a gente vai ter que trabalhar. São o quê? Novas mídias, porque eu tenho que conceituar esse termo, porque as pessoas têm que entender novas mídias que nem eu. E o outro, tá lá, ó, conceituar processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem. O que significa isso? Significa que novas mídias é o primeiro capítulo de fundamentação teórica e processo de aprendizagem é o segundo capítulo de fundamentação teórica. Melhor ainda, aqui eu já tenho qual é a minha pesquisa, o meu terceiro capítulo, que é analisar os impactos das novas mídias, que a gente acabou de estudar, processos de aprendizagem, que a gente acabou de estudar, aonde? Nos alunos do ensino médio. Então, ó, analisar vai ser a metodologia de pesquisa para fazer lá na frente. Gente, esse caminho não tem erro, tá? Você vai lá, olha o teu tema e vê quais são os termos que eu tenho aqui, os conceitos. Novas mídias, processo de aprendizagem. Beleza, novas mídias, processo de aprendizagem. Eu já sei quais são os meus capítulos, o que eu tenho que escrever, certo? Então, a fundamentação teórica serve para explicar os assuntos centrais que serão tratados ao longo do seu TCC. Explicar com base no que os outros autores já estudaram e produziram sobre o assunto. Ou seja, nesse exemplo aqui, vamos ver o que os outros autores já falaram sobre novas mídias e o que os outros autores já falaram sobre processo de aprendizagem. Ótimo! Descobri qual que é o meu conceito central. Segundo passo, vamos montar um roteiro. O roteiro é uma ordem de como a gente vai escrever esse capítulo, tá? Montar o roteiro é criar uma estrutura de tópicos para o desenvolvimento do seu texto. No caso da fundamentação do referencial teórico, tá? Então você vai fazer primeiro eu tenho que falar sobre isso, depois eu tenho que falar sobre isso, depois... É uma lista, tá? Então, olha lá. Qual que vai ser o roteiro para a fundamentação teórica? Primeiro, falar sobre histórico do conceito, né? Conceitos centrais lá. Então, qual que é o histórico? Por exemplo, lá nas novas mídias é falar de onde que vem o termo mídia, né? Para a gente poder falar de novas mídias, primeiro eu vou ter que explicar historicamente o que é mídia. Beleza. Segundo caminho, apresentação de abordagens de diferentes autores. Pegar vários autores que falem sobre mídia e novas mídias, né? Então eu expliquei o que era mídia historicamente, até chegar nas novas mídias, e daí agora eu pego e cito alguns autores que falem sobre o que significa novas mídias. E no final eu vou fazer uma análise comparativa desses autores. Fulano fala isso? Pois é, mas Ciclano falava aquilo. Então, compara os dois. Quem mostra mais conhecimento nisso? O que um às vezes pode complementar o outro, né? E daí eu consigo construir melhor esse texto. Então vamos ver. Histórico do conceito. Então, nesse tópico a gente conta a história das novas mídias, como surgiram, como se desenvolveram, como se transformaram, né, ao longo do tempo e como chegaram até o contexto atual. Então, seria bem uma trajetória. Na apresentação de abordagem dos diferentes autores. Então, lá, nesse tópico a gente conceitua, ou seja, define o que significa novas mídias, com base em citações de mais de um autor, tá? O legal é pegar de 2 a 3 autores, né? Com abordagens semelhantes, complementares ou mesmo que são diferentes. E que daí a gente vai dizer, ó, fulano diz isso, mas Ciclano diz aquilo. Por que será que Ciclano diz aquilo? Qual é o ponto de vista dele? E é assim que a gente vai pondo o que muitos professores falam, os autores para conversar. Bom, depois a gente faz uma análise comparativa desses autores. Nesse tópico, a gente compara os diferentes conceitos e abordagens dos autores citados no tópico anterior. Para quê? Para poder concluir o teu capítulo e finalizar, tá? Então, aqui, no exemplo, né? Opa, aqui eu tô colocando a mesma coisa. Desculpa. Tá? Então, lá, o que a gente está fazendo? A gente está construindo uma conversa e no final a gente faz a conclusão. Bom, o que é recomendado? O recomendado é que a gente tenha, no mínimo, de 5 a 7 autores por capítulo.
Prof, eu tenho 10. Pois era, o mínimo, tá? Então 10 pode. Então, assim, 5 autores tá legal, né? Ah, não, esse meu tema aqui é um pouquinho mais difícil, prof, eu consegui 4 autores. Beleza. O que não pode é 2, 3 autores só, gente. Porque daí vocês não estão fazendo aquilo que a gente está dizendo, que é se aprofundar. Peguem e vão, né? Na referência, da referência, da referência. Isso vai ajudar pra caramba. Gente, eu vou dar um pause só para abrir um trabalho aqui para vocês, tá? Então, deixa eu dar esse pausezinho. Já continuamos. Então, beleza. Olha lá, o trabalho que a gente vai dar uma analisada e ver como é que funciona, né, esses pontos que eu levantei ali no texto, é do Gabriel Vaz, né, foi do ano passado. O nome da monografia dele é por isso que eu estava falando tanto de Product Placement, né? Então, é Product Placement na Era da Convergência, um estudo de caso da obra Amar é para os Fortes. Aqui, no título da mono dele, eu já estou vendo aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho o Product Placement, a Era da Convergência, e eu já sei o que ele vai fazer, um estudo de caso dessa obra, certo? Deixa eu só ir ali no sumário dele, aqui, e daí a gente vai descobrir que no sumário dele tem um capítulo que vai falar sobre a cultura da convergência, como a gente tinha falado, ali, mesmo que no título dele aparecesse primeiro Product Placement, depois cultura da convergência, ele resolveu, junto com o orientador dele, falar primeiro da cultura da convergência, certo? E olha como é o caminho. A origem da narrativa transmídia, né? Os 7 princípios básicos da narrativa transmídia por o Jenkins e como expandir o universo ficcional por Carlos Scolari. Então ele usou 2 autores como ferramenta básica, não significa que ele só usou esses autores. E esse aqui vai ser o capítulo dele. O outro capítulo vai ser a inserção de marcas em narrativas. A inserção de marcas em narrativa foi o título que ele deu para o capítulo que ele fala sobre Product Placement. Então lá na frente eu já tinha descoberto. Ele tinha que ter um capítulo sobre o que é Product Placement e ele tinha que ter um capítulo sobre cultura da convergência. São os 2 capítulos. E depois vai ser o quê? Vai ser uma análise, né, me esqueci lá qual era o nome do vídeo deles, né, mas tem uma análise de audiovisual. Mas beleza, hoje não me interessa falar dessa parte de metodologia e pesquisa, hoje interessa a gente ver essas 2 partes aqui, que são os capítulos teóricos que vocês devem começar, né, ó, a pôr a mão na massa, tá? Então, eu vou voar ali pro capítulo 16, quer dizer, página 16, né? Que eu vou chegar na cultura da convergência. Como que ele vai começar esse capítulo? Então ele começou com a parte histórica, da onde que vem o termo, né? E foi usando vários autores. Olha lá, tem aqui, né, a origem das narrativas transmídia, aí tá usando os autores, tem outro autor aqui e tá vindo, ó, o conceito, como é que ele foi trabalhado, tem citação longa, tem citação direta, tem citação indireta, só trazendo conceitos históricos, né? Ó, a história nos ensina que velhas mídias nunca morrem, elas nem necessariamente desaparecem. Então pegou aqui um texto do Jenkins. Aí vem lá com outros autores, se vocês olharem, tem mais de um autor aqui, né? Eu tenho aqui o Belk, tinha o Jenkins, aqui mais para baixo tem o Pierre Levy, e assim por diante, certo? Aí, dentro desse capítulo, ele resolveu, no momento, né, quando ele terminou a parte, né, de introdução na Era da Convergência, falar sobre a origem da narrativa transmídia. Beleza. Aí ele vem bem histórico dentro dessa origem. Tem quadro na mono dele, olha lá, ele pegou, é um quadro que é uma citação direta do Laurel. Aí vem lá com o texto explicando, até que ele chega no momento que ele fala assim, não, agora eu quero falar do Jenkins, porque o Henry Jenkins é que usa esse termo, né, da Era da Convergência. Então eu vou usar agora o pensamento dele. Então beleza, ele vem com Jenkins, mas ele não deixa de usar os outros autores, ó, Gambarato. Então ele vai falando, ó, Jenkins fala isso, pô, mas o Gambarato confirma, porque ele fala a mesma coisa. Aí vem outro autor mais para baixo, não sei o que fala também. Aí volta o Jake.
Aí o escolar vem com outra informação. Então a gente não deixa o mesmo autor falando sozinho. Ele fala, você tem que rebater com outro autor, né? Para gerar como se fosse um bate-papo. Então o Jake está falando, olha, mas cultura da convergência é tal coisa. Aí o escolar fala, eu fiz um estudo que parece que você está falando tá certo. Aí você vem e cita. O que eu estou querendo dizer é que você está colocando como se fosse numa mesa vários livros para falar sobre a mesma coisa. Só que cada um está falando uma coisinha, que às vezes se completa, às vezes fala a mesma coisa e às vezes eles se contradizem. Quando eles se contradizem, você é que tem que explicar o porquê que eles se contradizem. E beleza, e assim, ó, ele vai entrar no mais um, né? Daí ele entra no Carlos Scolari, como expandir os universos ficcionais. Bem lindo lá o texto e fechou. Aí lá fechou, né? Esse conhecimento é especialmente importante, ó. Isso aqui, vontade de matar ele, né? Lembra que eu falei na aula, é proibidíssimo fazer esses adjetivos de grandeza, especialmente importante para quem? Então, este conhecimento é importante para as marcas, pois a partir disso é possível, tá? E daí ficava muito bonitinho. Bom, e daí ele vem com outro capítulo teórico. O próximo capítulo, ele vai seguir um caminho bem parecido, né? A inserção de marcas em narrativas. E aqui ele vai primeiro dar uma introdução no capítulo, dizendo, né, que existem vários nomes, o tal do product placement, merchandising editorial e tal, e qual é a diferenciação deles, o que cada um significa e como que funciona. Aí aqui ele vem com a definição propriamente dita do que é product placement. Perfeito, vai lá, explica, né, bonitinho, product placement, tem quadro de novo, ó, é um quadro adaptado, isso aqui é legal de vocês verem. O que é um quadro adaptado? É quando ele pega um modelo de um livro, né, de um site, e ele reformula, às vezes ele corta algumas coisas, muda a diagramação e tal, e daí passa a ser adaptado. Adaptado significa que você que fez um quadro usando como base o quadro daquele autor que você está citando, certo? Aí aqui vai indo, chegou no momento que ele vai falar outras práticas complementares ao product placement. E daí fechou, terminou o capítulo teórico. Então vamos lá, deixa eu puxar eu para o meio para explicar para vocês. Ah, fica grandona aqui. Aí. Olha lá, explicar para vocês qual é a ideia desses capítulos teóricos. Gente, é uma coisa que é cansativa de fazer, mas é muito gratificante depois, porque a gente acaba entendendo mais sobre o assunto. Eu lembro que eu havia dito isso em sala, vamos repetir agora, que quando a gente decide fazer uma pesquisa teórica sobre um determinado tema, a gente tem que virar especialista sobre aquele tema. Se o teu tema é como esse, né, Product Placement, cultura da convergência, você vai ter que virar especialista em Product Placement e cultura da convergência. Então você tem que ler livros dessa área. Quando você for escrever os teus capítulos, você precisa me mostrar da onde que surgiu esse conceito, ou seja, é uma parte histórica. Você vai ter que me dizer quem são os principais autores que falam sobre isso, e o que falam sobre esse conceito, né? As definições, né? O que foi mudando, a maneira como funciona, as estratégias. Vai apresentar o que todos os autores falam para dar um suporte e um embasamento teórico bem porrudo, e no final você vai fechar com uma conclusão, do tipo, o que você entendeu sobre aquilo. Não é assim, ó, eu entendi sobre... Pelo amor de Deus, vocês podem usar desses termos assim, ó, com isso conclui-se que tal coisa é assim, assim, assado, portanto, isso funciona assim, assim. Ah, então você pode usar esses termos, não tem problema. Gente, junto com esse material que eu tô deixando para vocês, né, dessa aulazinha gravada tal, eu estou deixando o PDF sozinho também, para vocês poderem visualizar. Eu abri dois materiais aqui que eu achei bem legal. Um deles é como escrever uma monografia, tá? Deixa eu até rodar aqui um pouquinho, ó. Como escrever uma monografia. O que ele tem de bacana nesse texto? No capítulo aqui, ó, tá? Tem assim, parte 1, conceitos básicos, ajuda, né, bastante, né, nesse planejamento da mono, mas a parte 2 para mim foi sensacional, tá? Tem a realização da monografia, tem o capítulo 1 é introdução, mas o capítulo 2 é referencial teórico, como fazer exemplos de referencial teórico. Eu acho que ajuda vocês a estruturarem. E o outro texto é também, ó, como escrever uma monografia. Ele é mais simplesinho, ele não é voltado ao nosso público, é voltado ao curso de Ciências
ciências da computação, mas não tem problema, porque ele fala sobre a ordem, sobre, né, esse corpo do texto, o que tem que ter nesse corpo do texto, olha lá, os trabalhos relacionados, contribuição, né, planejamento. Então, são 2 textos que eu vou disponibilizar para vocês, que eu acho que vai ajudar vocês a comporem esse texto. Outra coisa é olhar as referências. Então, ó, vamos ficar pequenininha de novo. Vamos nas referências do Gabriel. Pronto. Quando a gente termina de olhar um texto, qualquer texto, né? Então eu peguei um artigo, peguei até dentro de um blog e tudo mais, às vezes no final eles têm as referências. O que você vai fazer? Você vai até as referências e vai começar a olhar o nome dos autores, mas principalmente o nome dos livros, dos textos. Globalização, consequências humanas, não gostei. Ah, não, esse aqui é inglês, eu não sei ler inglês. Ah, esse aqui também é inglês, puta, não sei. Ah, e métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. Puta, gostei, vou procurar esse. Olha lá o Fábio Feltrin, merchandising editorial, da vitrine para as telas do cinema e televisão. Ai, gostei, vou pegar esse. Bom, aí vai lá, tem outro, narrativas transmídia, vou pegar esse aqui também. E assim, gente, você vai olhando as referências. Aqui eu queria mostrar para vocês o trabalho do Gabriel. Olha, tem 2 páginas de referência, né? Para vocês verem o quanto a gente acaba consultando para poder construir a monografia. A monografia dele não é uma monografia grande, uma monografia que tem 62 páginas, contando as páginas pré-textuais e as referências, mas é uma monografia que tirou uma nota boa, foi um trabalho com qualidade, né? A pesquisa dele foi muito significativa, eu não me lembro quem que orientou ele, eu estava na banca, até vou olhar, gente, para... Aqui, ó, foi a professora Juliana Delsec que orientou ele, o professor Irídio estava na banca e eu. E eu, né? E foi uma banca super, super legal, um trabalho muito bem feito. Tem erros? Claro, todos têm erros, tá? Então não fiquem com medo de errar, mas tentem ser o melhor possível, né? Tá bom, gente? Olha lá, hoje eu vou estar, né, no horário da aula de vocês, lá no Blackboard, vou abrir a sala, fico no chat para tirar dúvidas, né? Se tiverem perguntas lá, para tirar essas dúvidas, é só você entrar lá. Eu acredito que essas dúvidas vão aparecer principalmente na semana que vem, quando vocês começarem a escrever de verdade, tá? Então, assim, a hora que vocês forem começar a escrever, começou a surgir dúvida, vai mandando mensagem pelo Black ou vai anotando, né? Lembra que eu marquei que na outra semana tem uma aula especial só para tirar dúvida de como vocês estão escrevendo esses capítulos. Dúvida do texto, dúvida da maneira como vocês estão colocando o conteúdo e principalmente as dúvidas de ABNT. Os orientadores de vocês vão ajudar pra caramba agora, gente. Cola neles, Ferzinha, Carlan, Jefferson, Daniel, né? É chegar junto para poder tirar o melhor possível da área técnica que eles têm. Certo? Então, olha lá. Boa sorte, escreve um monte, qualquer coisa, grita que a tia escuta. Tô com saudade de vocês, saudade de perturbar vocês, tá bom? Tchau.